agora tem uma entrevista maravilhosa com Paula Dib. A Paula, deixa eu aumentar aqui para ler um pouquinho mais, vocês também. Peraí, a Paula é designer social. A gente vai perguntar para ela o que significa ser designer social. É chique, né? Atua no desenvolvimento de processos para além dos produtos em comunidades dentro e fora do Brasil. Esse além dos produtos traz ela para o nosso hífen. Com um olhar humanista, diverso, cultural e orientado para a ação, Paula explora matérias-primas tecnológicas. Ixi, tem gato passando, gente. Paula explora matérias-primas tecnológicas e oportunidades endêmicas, buscando criar ciclos coerentes de desenvolvimento. Muito legal. Muito bem. Então, a gente já sabe, a pós-graduação, todas elas estão com processos seletivos abertos, e você pode acessar todas as informações, ler o plano de curso, conhecer os autores, entender a dinâmica dos módulos, lá no site artesmanuais.arte.br. Então, vamos conhecer essa querida? Paula, querida, gratidão por estar aqui. Gente, eu estou gravando esse vídeo agora. Por quê? Porque no dia 12 de junho, que é quando a gente está fazendo o nosso evento, diz Paula que tem duplo aniversário em casa. Começa contando para a gente que duplo aniversário é esse. Sim, ei, Nina, tudo bem? Boa noite, obrigada pelo convite. Pois é, a gente aqui em casa acertou todo mundo no mês de junho, então os aniversários vão todos acontecer no mesmo final de semana, que é esse. Justamente, no dia que a Nina falou do convite, eu falei, olha só, nesse dia especificamente eu não consigo. Enfim, mas a gente deu um jeito e estou aqui com vocês. Muito bem. Paula, me diz, começa falando primeiro, o que é esse designer social? Da onde que vem isso? De que maneira que você atua no mundo? E por que você está num lugar que está debatendo, trazendo pesquisas, intitulado A Pesquisa Fenomenológica do Material? Se isso tem a ver com essa coisa de designer social ou não? Tem demais, tem demais. Não, é bem interessante, porque o que aconteceu? Eu me formei dentro da faculdade de desenho industrial, né? E, bom, e dentro dessa faculdade eu já questionava muito, né, essa questão do industrial. Para mim não fazia muito sentido, porque a gente terminava se inspirando no design italiano, no design escandinavo, né, e quando a gente falava, bom, mas espera aí, estamos no Brasil, né, eu falava, mas e aí, o que a gente está fazendo, né, o que a gente está... a gente está olhando só para fora, mas a gente não olha para dentro, o que a gente tem aqui? E aí, desde aquela época, foi em 97, por aí, eu me voltei para o Brasil, comecei a viajar e a conhecer comunidades produtivas, comunidades artesanais, me deparei com artesãos maravilhosos, assim, com histórias de vida, com os contextos, e as camadas eram muitas, as camadas eram múltiplas, assim, era muito maravilhoso. Então, realmente, esse universo era encantador, né? E comecei a trabalhar junto a artesãos. Então, das mais diferentes tipologias pelo Brasil todo. Então, trabalhava com couro, com madeira, com tear, com todo tipo com as rendas, os bordados, enfim, tudo que tinha dentro desse âmbito do artesanato de raiz, assim, do artesanato mais tradicional mesmo, né, que tem uma relação íntima com aquela terra, que tem uma herança, né, algo que vem. E aí a coisa fluiu por aí, né, e eu comecei a perceber que esse trabalho, na verdade, de pegar e olhar para o processo produtivo deles como um todo, né, olhar para
desde o manejo da matéria-prima até chegar no produto em si, ele tinha um aspecto de organização que era maior do que a produção, né? Uma organização até comunitária, muitas vezes. Então, uma vez eu estive fora do Brasil e eles falavam, mas que design é esse? Você é designer de produto? Não, eu trabalho com muitas camadas, não é só o produto não importa. Aí eu falei, eu sou designer de processos, né? Porque eu desenho os processos. E aí eles chegaram à conclusão, falaram, não, a gente acha que você é designer social. Eu falei, então tá bom, se é assim que vocês entendem, eu vou assumir esse. Desenhar os processos, que agora se chama designer social, dá um exemplo assim, se for possível, claro, se não for complexo, exatamente o que é, né? Você chega numa comunidade ribeirinha que está ali processando uma fibra local e vendendo aquele produto na beira da estrada. Vamos imaginar, vou fantasiar assim. Se isso existe, né? Como que seria esse desenhar esse processo? Olha, eu vou dar não com uma comunidade ribeirinha, mas vou dar um exemplo com uma comunidade caiçara. Tá. Que sim, a gente chega nesse lugar, né? Eles estão trabalhando com a madeira deles, que é a madeira com a qual eles têm, né, herdaram o conhecimento, que é a cacheta. E eles estão fazendo umas flores, assim, que eles pegam uns moldes na internet e eles replicam essas flores, eles fazem aquelas flores bem duras, assim, de desenho infantil, sabe? Vai colorindo aí dentro e tal. E aí eu começo a tentar entender por que eles estão aqui, né? O que fez com que eles chegassem aqui? A gente vai entendendo a história dessa comunidade, né? E aí depois a gente passa eu olho assim para os saberes, né? Vou tentando resgatar o que eles têm ainda, né? Dessa raiz do fio da meada, sabe? O que eles trazem? E aí a gente começa a perceber que eles chegaram nesse lugar porque eles estão tentando acertar. Porque eles viram na revista, porque eles viram na internet, porque eles viram numa loja, eles querem fazer igual. Então, eles estão olhando, de novo, para fora, mas não estão olhando para si. Aí o meu convite vamos olhar para dentro. Vamos entender a história de vocês e tudo mais e resgatar esse fio. E aí a gente começa a olhar para o entorno, para a técnica que eles têm, para a matéria-prima, e vai organizando tudo isso, né? E aí a gente começa a ver que eles estão inseridos num contexto de Mata Atlântica maravilhoso, que eles têm uma riqueza, assim, né, para ser explorada, e a gente começa a trabalhar o entalhe da madeira, que é uma herança que eles tinham, vendo o que eles têm lá na região. Então, explorando isso que eles têm na região. Então, é um reencontro, né, com os saberes, com fazeres. Aí a gente escolhe e fazer, por exemplo, utensílios domésticos, talheres e coisas assim, porque é o que eles... que a culinária é um fio forte dentro dessa cultura. Então, tudo meio que vai se entrelaçando, sabe? E eles passam a fazer assim. E aí você acha que essa visada, que é uma visada no ambiente, é uma visada nas relações entre eles e esse ambiente, mas entre eles também. E também é uma visada, digamos assim, histórica. Você acha que aí a gente encontra muito da metodologia, da fenomenologia goetheana, por exemplo? Não sei se você conhece essa metodologia, mas me parece que você atua muito perto dela. Eu acho que sem dúvida, né? A gente esbarra aí sim, com certeza, porque, primeiro, né, a observação dessa comunidade, né, o chegar nesse lugar, esse passo para trás, né, de ter uma observação
forte, de deixar que esse movimento se apresente, para atuar nele, né, atuar junto com ele, depois entender as matérias-primas e perceber os ciclos dessas matérias-primas e atuar junto com ela. Então, acho que está tudo bem emaranhado, sim. Muito bem. Você quer mostrar foto? Como que você... Olha, eu tenho aqui uma foto, assim, umas fotos que são da Caatinga, né? Eu posso trazer aqui para vocês. Ah, legal. É bom ver, né, a foto. Sim. Eu gosto. A gente estava falando da Mata Atlântica, né? E eu acho que todo mundo aqui tem, dentro do imaginário, a Mata Atlântica, né? Que é aquela coisa úmida, folhas grandes, aquela grande composteira, né? Tudo brota, até nas pedras, o limo brota, tudo brota. E aí, de repente, a gente vai para um outro contexto. Vamos lá, share screen. Eu vou... Vai dar certo. Vai dar certo, vai dar certo. Porque a gente tem tentado, sabe, nas nossas pós-graduações, muito isso que você trouxe desse designer de processos. Eu gosto bem dessa palavra designer de processos, sabe? Até gosto mais que designer social, mas é bonito também. Agora, esse designer de processos, a gente tem tentado olhar, principalmente na relação com o currículo dos trabalhos manuais, com a terapia, como que né, que a gente coloca o ambiente dentro, porque às vezes dá a impressão que o ambiente das artes manuais é o armarinho, né? E a gente está tentando entrar nesse outro lugar. Você pode colocar a hora que você quiser. Então, vamos para Caatinga. Explica para a gente o que a gente está vendo, além dessa terra seca e com uma água ali na frente. Acho que é uma água, um reflexo. É um remanescente, né? Eles chamam isso de... Como chama? Quando chove e fica ali aquela água, e aí conforme vai passando o tempo da seca, né? Ali o açude, né? Ele tá ali só com um restinho de água ali no fundo, né? Mas eu estava falando da Mata Atlântica, né? E aí, quando a gente muda de paisagem, a gente é um convite, né? Como é que a gente olha para esse lugar? Como é que a gente se coloca para perceber, né? Tem essas coisas assim. Então, a gente vai se adentrando nesse ambiente, né? Então, um paralelo ali, né? O que eu falei da Mata Atlântica, aqui a gente, nesse outro contexto, a gente pode perceber, a partir, né, das diferenças, a estrutura das plantas, né? Os espinhos, as linhas, né? Como elas se emaranham, a vegetação, a flora, né, a incidência de calor nesse lugar, tem tantas coisas para a gente ir percebendo, né, que o lugar oferece para a gente. Então, quando eu chego num lugar novo, eu me coloco para perceber tudo isso, assim, né, para tentar desenhar processos a partir do que se apresenta para mim. E aí aqui, por exemplo, a gente, dentro desse contexto, né, a gente tem o sisal, né, que é essa planta que é abundante lá na região. E todo o processo, né, de manejo desse sisal, dessa fibra, então a retirada dele, como eles colocam nos animais para fazer o transporte, depois eles passam por essa máquina para desfibrar o sisal, aí novamente carregam os animais, os burricos, com essa fibra, penduram nesses varais maravilhosos, assim, para secar as peças, né? Olha como eles dispõem, assim, a fibra, né, para ela secar. E tudo isso acontece, né, com os cantos de trabalho, com outras camadas, assim, que também vão enriquecendo o processo, né? E aqui, coisas que vão sendo desenvolvidas a partir das técnicas locais ali, né? Então, por exemplo, aqui
a gente tem essa renda, né, que é feita com esse sisal, pelas mulheres ali do local, né? Então elas vão fazendo, desenvolvendo seus produtos, vão desenvolvendo seus pontos, né? E é uma herança, essa renda é uma herança que chega no Brasil e aqui ela é adaptada. Então, por exemplo, um caju, né, certamente não chegou aqui, é uma planta endêmica, né, brasileira. Então, quando a gente percebe que os desenhos, os grafismos foram todos ganhando também essa brasilidade. E por aí vai, assim, né, eu trouxe só um trechinho, assim, para a gente ir percebendo. Sei também que a gente não tem muito tempo, mas as histórias são muitas. Me explica, então, a partir dessa observação, a partir desse lugar que você está desenhando, qual que é o seu papel? Isso eu ainda não consegui olhar exatamente o que você faz. Então, eu vou fazendo uma espécie de um equilíbrio entre tudo isso, assim, né? Um alinhamento, porque a gente olha para as matérias-primas disponíveis, né? Então, ali no caso, o sisal. Aí, olha para o processo produtivo, né? Vai vendo se ele está um processo produtivo equilibrado, se tem alguma etapa nesse processo que pode ser olhado mexido, né? Trabalhado de alguma outra forma para que a gente otimize o fazer, a gente consiga chegar em lugares assim, otimizar não é uma boa palavra, mas que a gente resolva pequenos nós produtivos a partir de pequenos ajustes, assim, né, vamos dizer. Para a geração de renda, Paula? Sim, a ideia principal é a geração de renda, mas eu nunca coloco isso como bandeira do processo. Entendi. Por experiência, eu sei que não dá certo a gente trabalhar com geração de renda como bandeira, né, como a principal razão do nosso trabalho, né? Porque se a gente faz isso, a gente se cega, né, de alguma forma para as outras coisas. O dinheiro é muito sedutor, né? Então eu coloco isso como consequência. O dinheiro é sempre uma consequência de um processo bem estruturado. Nós temos um grupo de estudos. Nossa, a gente sofre muito, que é o valor do feito à mão, a questão do preço na artesania. E um dos nossos desafios, digamos assim, né? A gente vai estudando, vai procurando autores e tal, a gente encontra uma vez por mês. Um dos nossos desafios é justamente esse. Como que você, integrado, né? O artífice, que a gente não costuma chamar muito de artesão, chama mais de artífice. Como que o artífice, integrado, digamos assim, na sua história, integrado no seu ambiente, integrado nos seus processos sociais, se sustenta a partir daí, sem acabar consigo, acabar com o seu ambiente, né? Ou ter que, por exemplo, na minha história, né, eu já trabalhei com muitas mulheres, né, na época dos anos 90, a gente chamava de geração de renda mesmo, né, e a gente é muito difícil organizar esses processos, e a gente dizia assim, acabamos de perder mais uma artífice de mãos maravilhosas para a faxina, porque para fazer aquele produto ainda mais junto à natureza, carregar tudo isso para ser valorizado socialmente, né? Sem que aquele corpo precise se esgotar, né? Perder a mão vamos pegar um exemplo do sisal, numa máquina de tirar a fibra. Precisa mesmo de um apoio, né? Porque os processos dentro de uma visão capitalística, eles são muito, muito desequilibrados, né? Então, isso que você faz é trazer essa harmonização mesmo, né? Na valorização evidente da vida, né? Que eu acho que é a coisa mais importante.
gente, realmente é um equilíbrio bem difícil, né, de se alcançar. Uma coisa que a gente vê muitas vezes nos grupos é que falta de fato uma organização interna, né? Essa espinha dorsal, assim, ela precisa ser olhada com mais cuidado. Então, por isso que o processo todo ele começa olhando para o manejo da matéria-prima, para a matéria-prima, de começo ao fim, assim, né? Eu sempre vou lá para trás, vou puxando isso. É uma coisa assim de dando sentido, né? A cada ponto que a gente vai dando para construir esse plano, né? A gente vai caminhando assim e num processo de revisão, de se olhar, de se entender, de se posicionar no mercado, né? Por exemplo, chegou uma vez eu estava trabalhando com sapateiros no sertão do Ceará e a gente foi equilibrando tudo. Quando a gente chegou no fim, a gente falou, bom, esse produto aqui, ele não vai encontrar mercado aqui no Crato, né, em Juazeiro do Norte. A gente precisa mostrar isso para outras pessoas que valorizem todas as etapas desse processo. E aí a gente teve a chance de mostrar isso fora do Brasil e ter uma grande aceitação, porque alguém sabia valorizar esse processo. Então, na verdade, o produto encontrou o seu lugar, né? Mas isso foi há mais tempo atrás. Hoje em dia, a gente, com essas ferramentas virtuais todas de venda, comercialização e tudo, acho que tudo ficou um pouco mais fácil, né? Por um lado, consegue, né? Por um lado, sim, mas a gente percebe assim, uma facilidade e também uma valorização do fazer manual que tem acontecido, né? Você tem percebido isso? Eu tenho. Muito bem. Eu tenho visto, assim, pelo tanto de gente, né, que parece que a gente chegou num ponto que a gente precisa se voltar para a gente precisa encontrar o sentido, né, e aí os objetos manuais que foram feitos à mão, eles têm um calor diferente, eles têm algo a mais, né, então... É verdade. Você levar uma coisa dessa para sua casa, ter isso ao seu redor, comer num prato assim, tudo isso vai te dando uma nova noção. Legal. Paula, estamos chegando no finalzinho. Eu queria que você contasse um pouco se você está fazendo alguma pesquisa atualmente, para que lado que você está indo, como que está sendo esse seu processo agora. Bom, nesse exato momento tem dois grandes processos em andamento, com as mulheres do Jequitinhonha, a gente tem trabalhado com algodão, também desde o plantio, aí tingimento do algodão, plantio, aí descaroça e bate e faz tudo, e aí tinge, e a gente tem usado tingimento natural também dos pigmentos locais e desenvolvido peças relacionadas com a história delas também. Então é um processo muito, muito especial, muito lindo. Ele é acessível em algum lugar? Ele está em algum lugar? Sim, é possível acompanhar pelo Instagram delas, que é Mulheres do Jequitinhonha. Legal. Mulheres do Jequitinhonha. E ali a gente vê o processo mais assim, do passo a passo, que elas estão também aprendendo isso, né? A divulgar o processo, porque as pessoas conseguem entender melhor e valorizar a partir dessa visualização. Isso. Então, isso é um caminho também. Muito importante. Não olhar só para o produto, porque o produto é um signo de toda uma experiência de vida, né? Exato. E então, nessa hora... valorizar essa experiência de vida, essa que está implicado ali, né? Exatamente. Nessa hora, o lugar onde elas estão conta, né? Os modos de vida, a cultura local, tudo que tem, assim, né? As danças, as festas, tudo isso está ali implícito nesse fazer, né? Sim, sim. Então... Muito bem. Paula, e o outro? Esse é um projeto das Mulheres do Jequitinhonha que está lá no Instagram para quem quiser olhar. Isso, Mulheres do Jequitinhonha. E o outro é uma pesquisa minha mesmo, que eu estou terminando a pós em artes, né, da Rudolf Steiner,
E eu pensei, o que eu posso trazer, né? Tem um amigo que diz, a gente só pode vir de onde vem. Então eu tenho essa bagagem grande, né, com essas tipologias todas, esses artesãos todos, e eu estou tentando criar paralelos com o currículo Waldorf, né, dentro das artes manuais, e por acaso é exatamente isso que vocês também fazem. Acho que a gente tem muito para conversar. Nós temos dentro da pós-graduação, o currículo dos trabalhos manuais na educação steineriana, quem está vendo o nosso evento desde o começo já viu vários exemplos. Nós temos uma disciplina chamada Tópicos Avançados, a pesquisa fenomenológica do material, que visa justamente produzir, digamos assim, uma localização, né? Uma atualização para as crianças que estão numa escola no interior da Bahia, que estão lá no Vale do Jequitinhonha, para quem estão lá no meio dos Pampas gaúchos. Maravilhoso. Cada uma delas, não é? Tem, digamos assim, um ambiente diferente. Então, esse ambiente também tem que estar presente na sala de aula dos trabalhos manuais, no currículo, né? Convencional. E essa é a nossa maior vontade, porque como acontece hoje em dia, a sala de aula, em qualquer lugar que ela esteja, ela está no armarinho. Né? O armarinho é a compra pela internet, seja professora no interior da Bahia, seja professora lá no norte, lá no Pará, ela vai comprar nesses grandes fornecedores e trazer uma coisa que não vai ter uma ligação direta com a sua geografia e com a sua história. E é isso que é o nosso desafio maior. Nossa, eu acho que lindo desafio. A partir desse nosso encontro, né, a gente pode avançar nessa pesquisa, que não é simples, que não é curta, mas que traz uma potência para quem pesquisa e para quem vai também se apropriar dessa pesquisa para sua prática e para se inspirar e fazer suas próprias pesquisas. Porque essa é a nossa maior vontade, que cada participante, cada pesquisador inspire outras pesquisadoras, não é? Exatamente. Eu costumo falar assim, eu dou aula também na pós, né, de brasilidade, na pós em artes. Então eu costumo dizer assim que a brasilidade, né, ela está no nosso jeito de olhar e perceber o nosso entorno. Então é isso, muitos dos nossos exercícios era, bom, então vocês vão agora no jardim do prédio, ou no jardim da praça, ou na sua casa, e vão olhar para as fibras que vocês têm ali, né? Vamos explorar, vamos fazer cestaria com as fibras do seu jardim, né? Vamos trabalhar dessa forma. E é isso, é o olhar da oportunidade. Isso é bem brasilidade, que olha, né, a oportunidade no que a gente tem ali ao redor. Muito bem. Querida, queria te agradecer demais. Fica aí um pouquinho, eu vou encerrar aqui. Vou colocar uma vinheta, tiro do ar, e aí a gente se despede, tecendo novas oportunidades. Muito obrigada, viu, querida? Eu que agradeço. Muito obrigada pelo convite.